Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus.
agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo, pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, neste momento, fechemos os nossos olhos, lembremos-nos da doce figura de Jesus. Mestre amado, nos encontramos em Tua casa, Senhor, a fim de podermos melhor compreender as Tuas lições. Auxilia-nos, Jesus, na conquista da fé em Deus, nosso Pai. Ampara, Mestre Jesus, a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós passaremos agora a palavra para a nossa companheira Nara, que irá falar sobre o estudo da noite. Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós estamos sem microfone, então nós vamos prestar bastante atenção, né, para a gente não perder nada dessa aula, né, da palestra de hoje, do estudo. A nossa aula hoje é sobre depressão e obsessão. Então nós vamos começar com o Evangelho. É o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. No item 5, os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos,
O homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar em uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias, de um inimigo que pode se fazer um amigo antes e depois da morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e então que ele próprio serve de instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, hoje é a aula número 6 do tema depressão. Nas outras quartas-feiras já foi tratado desse tema, a depressão sobre a raiva, sobre a decepção afetiva, a perda dos entes queridos, a ansiedade e também a melancolia. E hoje nós vamos falar sobre depressão e obsessão. Então, só para lembrar que depressão é uma doença que tem alterações neuropsicológicas, inclusive em relação à questão anatômica cerebral. Então, é realmente uma doença orgânica e mental, uma doença que é potencialmente grave. Ela é considerada hoje uma doença de saúde pública muito importante. É a principal causa do suicídio. Então, nós estamos hoje no último dia de setembro, que foi o mês que nós nos dedicamos ao estudo e à divulgação do suicídio para prevenção, e a depressão ela precisa de um tratamento específico, então ela precisa de um acompanhamento médico, psicológico, para que a pessoa tenha êxito no tratamento. Segundo o Dr. Sérgio Thyssen, que é um médico espírita do Rio de Janeiro, ele fala que toda doença mental é uma doença do espírito. Então, a depressão é uma doença do espírito. E que toda doença do espírito tem outros espíritos junto com aquele espírito que está adoecido. Ou seja, depressão e obsessão andam juntas, A gente sempre tem as duas coisas. Bom, aqui no slide tem uma passagem do Evangelho, em Mateus, capítulo 12, versículo 22, dizendo: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Então, esse era o caso de obsessão que Jesus curou, Eu vou me ater agora só um pouco ao espírito que estava obsidiando aquele cego e aquele mudo, porque nós vamos falar quase o resto da noite sobre o obsidiado. Mas agora, nesse momento, eu queria que a gente lembrasse esse espírito que está sendo obsessor, porque, na verdade, nessa noite, nós estamos fazendo um tratamento também para esses espíritos, E a gente sabe que esses irmãos, eles são espíritos como nós somos, E que ele, nesse momento, ele está somente equivocado, Se ele mudar de ideia, ele vai seguir a evolução favorável a partir do momento em que ele quiser. Provavelmente, esses irmãos que são obsessores, eles estão no estágio evolutivo inferior.
precisa ser esclarecido, às vezes realmente doutrinado, para que ele possa seguir em frente. E esse tratamento do obsessor, ele é feito dentro da casa espírita por pessoas que têm experiência em fazer isso, tem um treinamento, então não pode ser feito em qualquer lugar. E é importante lembrar que esse tratamento está sendo feito agora, por todos nós aqui. Então, a equipe de benfeitores dessa casa, enquanto nós estamos aqui, eles estão tratando esses espíritos obsessores que estão nos acompanhando a todos nós, a todos vocês que estão em casa também. Então eu convido todo mundo a manter a vibração alta, né, boas vibrações, para que todo mundo, encarnado e desencarnado, possa ser beneficiado com os trabalhos dessa noite. A influência dos espíritos. Então, no livro dos Espíritos, Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E uma outra pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E aí a resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Ou seja, se nós não damos espaço para os espíritos obsessores, eles vão se cansando, né? E depois nós vamos conversar mais adiante como é que a gente não dá esse espaço, né? O que a gente tem que fazer para não deixar que o espírito obsessor fique conosco e vá ganhando cada vez mais espaço na nossa mente. E ainda tem mais duas perguntas do livro dos espíritos que podem nos orientar um pouco em relação a esse tema. Que seria: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Aí os espíritos respondem: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com elas tivestes durante o sono. Então nós estamos sempre em comunicação com os espíritos, seja acordado, seja dormindo, né? Então os espíritos contaram isso para nós já. E a outra pergunta seria: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Quer dizer, os espíritos já começam a nos contar. Como é que a gente faz para não ficar obsidiado, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelirão a influência dos espíritos inferiores e aniquilarão o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, na verdade, nós temos um manual, que é o Evangelho. A gente precisa seguir e vivenciar esse Evangelho, né? Eu falo que é interessante, a gente fica falando assim: mas a vida não tem manual. Tem manual. Nós não estamos querendo seguir isso direito, né? Então, tem. E outra coisa muito importante é a questão do orgulho e também da vaidade, né? Então, muito cuidado quando a gente começa a se envaidecer demais, né? Achar que nós estamos valendo mais do que realmente a gente vale, né? A gente não deve se desmerecer, não é isso, né? Mas a gente deve tomar muito cuidado, porque às vezes os espíritos vão chegando devagarinho e incutindo na gente essas ideias de que a gente está bombando, né? Então vamos com calma, não sei também. Sintonia, obsessão e depressão. Mundo esse que é de intercâmbio mental, vivo e pulsante. Cada ser sintoniza com outro equivalente,
prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele habitam. Então, aqui, nas fronteiras da loucura, né, com Manuel Filomeno de Miranda, é muito interessante porque, primeiro, ele fala, é um intercâmbio mental vivo e pulsante. Então, aquilo que nós falamos, nós estamos toda hora tendo esse intercâmbio, né? E a gente vai sintonizar com sintonias equivalentes. Isso é um fenômeno da física que chama ressonância, que é comprovado. As frequências que são iguais, elas vão se atrair. E à medida que elas se atraem e elas ficam sintonizadas na mesma frequência, a tendência da energia é aumentar. Então, quanto mais afim, quanto mais igual a sintonia, mais energia eu vou colocando naquilo. E mais difícil é depois de você sair, né? Porque a energia ela vai só aumentando. E assim, o nosso pensamento é a onda eletromagnética. E o espírito também tem essa onda. Então é como a Amanda falou na semana passada. É uma questão de, como se fosse um rádio, de sintonia mesmo, de frequência, né? Se a gente sintonizar com espíritos nobres, melhor para nós. Se a gente sintonizar com frequências mais baixas, aí nós vamos refletir aquele tipo de sintonia que a gente tem na nossa vida mesmo, né? Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Bom, o que é a obsessão, então? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve: a obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se dê abraços neste mundo. Então, nós temos alguns tipos de obsessão. A mais clássica, que a gente vê mais, é a obsessão do desencarnado para o encarnado, né? Essa que a gente se depara quase sempre. Mas existe a obsessão também do encarnado para o desencarnado. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido e depois que passou aquela fase do luto, que é habitual, que é fisiológica, que é normal, a gente ainda fica chorando e chamando a pessoa, quer dizer, um apego excessivo que atrapalha a evolução desse espírito lá no mundo espiritual, né? Então, isso é um tipo de obsessão. Existe a obsessão também de encarnado para encarnado. E aqui eu faço um parênteses para que a gente pense, né, faça um exame de consciência para ver se a gente não está sendo obsessor de alguém também, né? Essa questão, por exemplo, nos casais onde tem um ciúme do tio, é uma obsessão de encarnado para encarnado, né? Então, os sentimentos, os nossos instintos, quando eles são muito intensos, eles estão passando, né? Estão em excesso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a outra obsessão é a auto-obsessão, né? Somos nós com a gente mesmo, às vezes não deixando que a gente evolua, porque a gente está sempre se martirizando, se vitimizando, né? As obsessões podem ser simples, que é o começo de tudo, as sutis, aquelas que vão vindo sem a gente perceber, até casos mais graves, de subjugação, de fascinação, né? Nos casos mais graves, acaba que o obsidiado ele fica envolvido como se fosse um fluido pernicioso, e acaba que os fluidos salutares não conseguem chegar nisso, né? Então, são casos extremamente graves, onde a pessoa acaba perdendo o livre-arbítrio, inclusive, né? Bom, causas da obsessão. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Ou seja, a causa da obsessão, ela está em nós mesmos. Então, a primeira causa somos nós, as nossas imperfeições, as portas que nós abrimos, o nosso pensamento, né? Então,
Tem um ditado popular que fala, diz que com quem andas que eu te direi quem és, que na doutrina espírita é o contrário. Diz-me quem és, que eu te direi quem andas, porque eu que vou atrair o meu companheiro. É a minha vibração, é o que eu determinei para mim. Então, a gente tem que lembrar que nós temos um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é para isso. É para a gente definir com quem que a gente quer estar, qual pensamento que a gente quer deixar crescer na cabeça da gente. Porque os pensamentos, eles virão. Mas cabe a nós deixar ou não. Né? Eu falo que todas as dificuldades a gente vai passar. Cabe a nós definir como passar. Né? É o livre-arbítrio. Deus deu isso para nós, que nós não vamos usar. Né? Por enquanto a gente ainda precisa usar. Tem uma frase interessante que o André Clivier falou numa das palestras dele, que é assim: ou nós assumimos a programação da nossa mente, ou não faltarão candidatos a fazer. Então esses candidatos são os obsessores, estão só aguardando aí, né? Bom, nós temos alguns sinais em que nós podemos desconfiar que nós estamos sofrendo de um processo obsessivo. Quais são esses sinais? Por exemplo, quando a gente percebe que um pensamento ele se torna muito repetitivo, pode ser o início de uma obsessão, por exemplo, uma obsessão sutil. Então, toda hora eu estou com aquele pensamento, eu vou fazer outra coisa e aquele pensamento volta. É a maneira como os espíritos utilizam para começar a incutir na gente essas ideias. Outra coisa é um estado de desânimo que não passa nunca e que a gente não vê uma causa aparente. Também pode ser um processo obsessivo. Está vendo que esse estado de desânimo, ele também pode ser o início de um processo depressivo? Então, quer dizer, a depressão realmente está ligada com o espírito que está ali junto, fazendo com que o processo se agrave. Pensamentos pessimistas também, quando a gente nunca consegue ver o lado bom das coisas, né? Porque tudo tem os dois lados, né? E dificuldade em fazer prece. Esse eu acho que é muito importante. Se a gente não consegue se concentrar, diminuir um pouco a velocidade do pensamento, é complicado. Então, muito atentos na questão da prece. Ter dificuldade em fazer prece, aí que a gente tem que fazer mesmo, né? E ter os obsessores que estão conosco, né? Atuação obsessiva na Terra. Então, como é que é aqui na Terra? Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, se caros da sociedade, e se não modificaram antes de derrotada pela morte, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras, que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem vampirescamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Então é importante aqui, o que Manuel Filomeno de Miranda está falando, que é a questão das decisões de afligir e infelicitar. Então, como nós temos o livre-arbítrio, eles também têm. Então, eles decidiram que vão nos esquizinhar. Mas lembrar que eles também podem mudar de ideia, que às vezes a nossa ação, o nosso exemplo, serve de inspiração para eles também. Né? Não, tá certo. Os inimigos desencarnados. Então, a morte, como nós sabemos, ela não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. De onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem, que é o que nós lemos na leitura do Evangelho, né? Então, muitas vezes o inimigo ele vai conosco para o mundo espiritual, seja ele antes ou depois da gente, né? Então, e quase sempre essa obsessão ela vai exprimir a vingança de um espírito que conviveu conosco, né? É um espírito conhecido nosso, não é ninguém assim de outro mundo, é do nosso mundo mesmo, né? E
umas lives sobre o nosso lar que o Haroldo está fazendo, interpretando o livro. Depois, se vocês tiverem oportunidade, é uma coisa muito interessante. E bastou que o André Luiz, no umbral, fizesse uma prece para que ele recebesse ajuda, né? Então, assim, foi fácil? Basta a gente sentar, fazer uma prece que tudo vai se resolver? Não. Né? Então, é a questão do esforço para que as coisas aconteçam. Então, o André Luiz demorou 8 anos para entender que ele podia fazer uma prece e receber ajuda. Essa prece foi assim, sentou 5 minutos, resolveu? Não. Ele fez uma prece do fundo da alma dele. Ele ficou um tempão refletindo, meditando, entendendo e relembrando que ele era filho de Deus. Porque isso a gente traz lá na nossa formação, quando Deus criou o nosso espírito. Então, quando ele tem essa prece profunda mesmo, o que acontece? Tudo se ilumina ao redor dele. Clarencio vem e ajuda. Essa luz era a luz de Clarencio? Não, essa luz era de Clarencio, mas era do André Luiz. Então, quando a gente está obsidiado, pensando só nas coisas ruins, nós estamos nas trevas. Isso vai também ao encontro da reflexão da agenda da reforma íntima de hoje, né? Que a Bárbara fala da questão da luz, né? E de iluminar. Então, assim, se alguém não tiver escutado ou quiser escutar de novo, é uma belíssima reflexão, né? Então, quando a gente tem essa questão de mudar a nossa sintonia, mudar o nosso pensamento, a gente consegue refletir a luz que tem dentro da gente. E se a gente reflete uma luz que é interna, a gente sinaliza para os benfeitores. A gente consegue enxergar os benfeitores como André Luiz conseguiu, e os benfeitores também vão conseguir nos enxergar, né? Eu achei muito interessante isso. Bom, obsessão e suicídio. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, pois a obsessão de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões que o submetem. Então, é aquilo que nós falamos da subjugação, da fascinação, onde a pessoa perde o livre-arbítrio, ela fica envolvida naqueles fluidos que são fluidos perniciosos e acaba cometendo atos contra a própria vida sem que ela tenha uma consciência absoluta sobre isso, né? Então, a gente tem que se prevenir para não chegar nesse extremo. É claro que o suicídio provocado dessa forma, ele não está isento de culpabilidade, mas ele vai ser olhado de uma outra forma, tá? Bom, e a terapêutica espírita, né? Então, como é que nós podemos tratar isso tudo? O Centro Espírita é uma bendita escola de almas na Terra. Então, na terapêutica básica, todas essas que estão listadas, elas estão acontecendo normalmente na casa espírita, mas de maneira virtual, né? Então, para passar pela triagem, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp, né? O WhatsApp está escrito aí na página do Facebook, que é onde vocês estão acompanhando a palestra de hoje. É fácil conseguir o número, né? Então, enviando uma mensagem com esse interesse no tratamento espiritual, aí a equipe vai entrar em contato, orientar direitinho, marcar a triagem. Então, a gente consegue fazer o tratamento espiritual mesmo à distância. Então, não tem desculpa para ninguém não fazer o tratamento espiritual. Todos nós podemos fazer. Na terça e na quarta, está acontecendo normalmente via Facebook, como está acontecendo hoje. E os estudos do sábado também estão acontecendo de maneira virtual. Quem se interessar também pelo WhatsApp pode pedir as informações. Bom, por que a terapêutica espiritual? Porque quando a gente fica doente, a gente não vai procurar o remédio nos ajuda. Então, se a depressão é uma doença do espírito e a obsessão também é do espírito,
a gente precisa do tratamento espiritual, simples assim, né? A gente tem que fazer as duas coisas concomitantes. Né? Claro que às vezes uma em um momento, a outra em outro, mas isso, na maioria das vezes, dá para fazer concomitantemente. Então, como que a gente faz para poder fortificar a nossa alma? Se no corpo a gente come um alimento saudável, pratica um exercício físico, toma um suplemento, alguma coisa, para a alma a gente faz leituras edificantes, faz um tratamento espiritual, recebe um passe, toma uma água fluidificada, quer dizer, a gente tem inúmeros recursos também, né? E lembrando que no caso da depressão é necessário um auxílio específico, não é só o tratamento espiritual, precisa do tratamento médico junto. E para finalizar, mais uma vez, Jesus, arrasando com seus ensinamentos, lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, nos diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedis. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que a gente dispõe para demover os propósitos ruins que os obsessores têm conosco. Então, façamos prece e façamos prece com todo o coração. Então é isso, assim seja. Boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.